Imagine só, você acorda descalço, perdido em uma floresta pré-histórica sufocante. O estômago dói de tanta fome, e ao seu redor só existem frutas brilhantes, insetos rastejando e o som distante de predadores espreitando. Aqui, a fome não é apenas fome, é uma loucura que devora sua mente e o seu corpo. Nesse mundo selvagem e impiedoso, sobreviver não é teoria, é instinto. Um único passo errado, uma única mordida errada. E você deixa de ser o caçador para virar a refeição de alguém. Mas afinal, o que nossos ancestrais comiam quando o desespero os empurrava para o limite? Você desperta com a sensação de vazio no estômago. Um tambor oco ecoando no silêncio de uma floresta pré-histórica. O ar frio da manhã morde sua pele nua, e cada passo no chão úmido e irregular lembra o quão despreparado seu corpo moderno está para este mundo. A fome o corrói como um ser vivo, mais afiada que qualquer lâmina, mais persistente que o vento gelado que serpenteia entre as árvores. No mundo em que você caiu, não existem geladeiras, nem lanchonetes, nem soluções rápidas. Seu estômago não apenas pede comida, ele exige. E transforma cada pensamento em um foco singular, obsessivo, sobreviver. Ao olhar para as próprias mãos, macias, sem cicatrizes, humanas, elas parecem estranhas aqui, incapazes de escalar, agarrar ou se defender como as palmas endurecidas dos seus ancestrais. Cada fibra do seu ser grita que você não está preparado para as exigências implacáveis desta época. Ao seu redor, a floresta pulsa de perigo. Sombras se movem entre os troncos, e o farfalhar distante pode ser presa ou predador. Mesmo sem ameaças visíveis, o peso psicológico da fome aperta sua mente como um punho. Seu pulso acelera na expectativa do perigo e seus pensamentos começam a se partir, avaliando riscos que na vida moderna você jamais cogitaria. Quanto tempo você consegue ficar sem comer? Horas? Um dia? Para os humanos que viveram aqui, a fome era ao mesmo tempo mestra e carrasco, moldando instintos, afiando habilidades através do sofrimento. Cada decisão carregava peso, comer ou não uma raiz desconhecida, perseguir um coelho fugidio com as próprias mãos, beber ou não da água turva de um riacho. Cada escolha podia ser lição de sobrevivência ou sentença de morte. Você começa a entender. Fome é mais do que condição física. É uma força que distorce a percepção, intensifica o medo e empurra os fracos ao desespero. Suas pernas doem de atravessar a vegetação densa, a garganta seca, os lábios rachados. Até respirar parece um esforço exaustivo, como se o corpo o alertasse de limites jamais conhecidos. Pensamentos de conforto, camas macias, refeições quentes, se tornam lembranças cruéis de um lar distante. A floresta não oferece misericórdia, nem compaixão. Cada detalhe é teste de resistência. A casca áspera dos troncos arranhando a pele. Pedras irregulares ameaçando torcer seu tornozelo. A constante vigília para detectar predadores antes que eles detectem você. A fome amplifica cada ameaça, cada incerteza. Sua mente corre em cenários. Encontrar comida, escapar de carnívoros, sobreviver mais uma noite. Mas todos eles carregam risco. O eu moderno que você carrega
macio, protegido, mimado, não serve para a brutalidade deste mundo. Você percebe a diferença. Os humanos desta era eram moldados pela necessidade. Seus corpos treinados por gerações de escaladas, corridas, caçadas, batalhas. Músculos reflexos, sentidos, tudo afiado pela sobrevivência. E você, em contraste, é frágil, vulnerável, dolorosamente consciente de cada fraqueza. Mesmo assim, quando medo e fome se entrelaçam, surge uma estranha clareza. Você começa a observar padrões da floresta, pegadas na lama, a direção do vento. Instintos que parecem estrangeiros afloram. O espasmo de um músculo ao ouvir movimento, a mudança sutil da luz anunciando a presença de um predador. A fome força sua atenção aos detalhes, coloca sua mente em estado de alerta extremo. Cada farfalhar, cada sombra, cada cheiro, tudo é informação vital. Mas junto a essa consciência vem o pavor constante. Basta um erro e sua vida acaba. E o sol sobe, seu calor contrastando com o frio nos ossos, iluminando o terreno severo. Plantas pequenas, raízes e frutas brilham com o orvalho, parecendo prometer salvação. Mas o instinto sussurra: cuidado! Neste mundo, beleza e nutrição muitas vezes escondem veneno. Uma raiz amarga pode ser remédio ou morte. Uma fruta pode alimentar ou matar. Os humanos antigos aprenderam essas lições com cicatrizes, com histórias de sobrevivência transmitidas de geração em geração. Você não tem essa herança. Cada passo em direção à comida é uma aposta. Cada decisão uma negociação com a mortalidade. A floresta parece zombar de você. Oferece vislumbres de sustento, mas oculta as consequências fatais da ignorância. Ao meio-dia, a fraqueza toma conta. Músculos tremem. A visão oscila entre a nitidez e a vertigem. A mente racional cede a um impulso único: abastecer o corpo que falha. A fome já arrancou sua paciência, sua civilidade e até o medo, deixando apenas instinto cru. Você percebe: sobreviver não é sobre bravura ou heroísmo, é sobre adaptação. Ler o mundo com sentidos que você nunca treinou. Tomar decisões sob pressão que sua vida moderna jamais exigiu. Cada segundo é um teste de resistência, consciência, reação. A floresta é implacável, mas estranhamente pedagógica. Mostra o tamanho do desafio que nossos ancestrais venceram para prosperar neste ambiente brutal. Ao cair da tarde, as sombras se alongam, a temperatura despenca. Seu corpo treme sem controle, músculos se contraindo em protesto. Agora a fome é um predador vivo, corroendo por dentro, forçando você a considerar riscos que jamais imaginaria antes. Sobrevivência já não é hipótese, é imediata, absoluta. Pela primeira vez, você reflete sobre os ancestrais que caminharam por esta terra, que enfrentaram esse mesmo vazio e aprenderam a suportar, a caçar, a navegar na matemática brutal entre vida e morte. E diante dessa pressão incansável, você entende: a fome é ao mesmo tempo mestra e algoz. Cada escolha molda não apenas suas chances de viver esta noite, mas a própria evolução da espécie. Quando a escuridão finalmente chega, você está exausto. Mas a lição é clara: sobreviver nunca é garantido, nem para a mente mais brilhante,
nem para os membros mais rápidos. A fome exige respeito, vigilância, decisão. E você aprende, dolorosa e intimamente, o verdadeiro significado de viver no fio da navalha da existência, onde cada refeição é uma aposta, cada sombra uma ameaça, e cada batida do coração um lembrete de que estar vivo, por si só, já é uma vitória. A primeira luz da alvorada atravessa a copa densa, iluminando um chão de floresta coberto de folhas, raízes e aqui e ali uma baga brilhando com o orvalho da manhã. A fome aguça seus sentidos até o limite e seus olhos vasculham desesperadamente qualquer coisa que possa aplacar o vazio roendo dentro de você. Aqui, cada possível refeição é uma espada de 2 gumes, promessa de vida ou bilhete para a morte. Os humanos pré-históricos sabiam disso intimamente. Aprenderam, geração após geração, quais plantas eram seguras, quais raízes sustentavam e quais frutos escondiam veneno por trás de uma doçura tentadora. Agora, descalço sobre a terra úmida, você percebe a terrível aposta diante de si. Um passo em falso, uma mordida errada, e seu corpo pode trair você em questão de minutos. Suas mãos pairam sobre um cacho de pequenas bagas vermelhas. Elas brilham sob o sol, perfeitas, quase zombando em sua simplicidade. No mundo moderno, você as colheria sem pensar 2 vezes, saborearia a doçura e seguiria em frente. Mas aqui, sua aparência inocente pode esconder um veneno mortal. Algumas bagas paralisam, outras apagam órgãos vitais e há aquelas que mergulham a mente em alucinações antes da morte. Você lembra das histórias de humanos pré-históricos que tombaram por um lanche aparentemente inofensivo. Eles não tinham antídotos nem hospitais, apenas a floresta, os instintos e as lições duras gravadas em ossos. Seus dedos tremem ao pesar o risco. Você ousa provar apostando na sorte ou continua faminto, arriscando desmaiar antes da noite? A fome sussurra, insistente, pedindo pressa. A razão manda esperar, observar, sobreviver. Raízes e tubérculos oferecem o mesmo. Dilema: o chão da floresta está repleto de caules fibrosos. Alguns nutritivos, outros letais. Uma mordida pode garantir mais um dia. Um erro, e sua jornada termina antes de começar. Você se abaixa diante de uma raiz pálida e espessa, afastando de terra com os dedos. O cheiro é terroso, familiar, mas familiaridade não significa segurança. Humanos antigos dominavam técnicas complexas: assar, ferver, moer, deixar de molho para neutralizar venenos. Você não tem nada disso. Aqui, sobrevivência depende de intuição, observação e pura sorte. Cada bocada é uma negociação com a morte. Seu estômago rosna, cruel e impaciente, lembrando que indecisão pode ser tão perigosa quanto ignorância. Então, vêm os insetos. Pequenas criaturas repulsivas em cozinhas modernas, mas verdadeiros tesouros calóricos neste mundo. Grilos, besouros, larvas, ricos em proteína, fáceis de capturar, abundantes. Mesmo assim, cuidado é essencial. Alguns carregam parasitas ou toxinas amargas. Você agarra uma larva lenta, dedos sujos de terra, sentindo o gosto metálico da antecipação na boca.
é alimento bruto, mas funciona. Você engole e uma onda breve de calor percorre seu corpo. Fome, impiedosa e cruel, redefine seu conceito de comida. Tudo pode ser combustível ou veneno. A carne representa outro desafio. A promessa de proteína é tentadora, mas o risco é invisível. Parasitas, bactérias, doenças que derrubam mesmo o mais forte. O fogo que nossos ancestrais dominaram para se proteger, falta a você. Sem ferramentas, sem conhecimento, até um coelho ou pássaro nas mãos é uma aposta mortal. Ainda assim, a fome distorce a mente, tornando o risco aceitável, até necessário. Aqui, cada decisão é um equilíbrio frágil entre necessidade imediata e perigo futuro. Até a água é traiçoeira. Um riacho cintila ao sol, refrescante, mas você hesita. Sem purificação, é um convite a bactérias e vermes. Um gole errado e você cai mais fraco do que antes. Mas a garganta seca não perdoa. Você bebe em pequenas porções e o alívio vem carregado de medo, lembrando que aqui até a vida pode ser traição. Ao longo do dia, o corpo se adapta ao cálculo cruel da sobrevivência. Você começa a enxergar a floresta com outros olhos. Percebe rastros, padrões de plantas, sinais sutis entre o que é seguro e o que é armadilha. A fome se transforma em mestre implacável, arrancando luxos, indecisões e sentimentalismos. Os primeiros humanos criaram um conhecimento profundo, não escrito em livros, mas em cicatrizes, queimaduras e histórias de sobrevivência. Cada refeição era prova, cada erro, lição. Ao cair da tarde, o estômago encontra algum alívio, mas a floresta continua implacável. A fome nunca desaparece, apenas recua. O equilíbrio entre risco e necessidade domina cada gesto. Cada mordida, cada gole é pesado contra a própria mortalidade. Sobreviver já não é uma ideia abstrata. É luta íntima, imediata. E você percebe uma verdade profunda. Os primeiros humanos não comiam apenas para viver. Eles decifravam. O mundo letal, aprendiam a diferenciar amigo de inimigo, veneno de alimento, vida de morte. E isso moldou quem somos. A fome mudou você. A floresta ensinou vigilância, cautela e a amarga doçura de pequenas vitórias. Cada gole, cada mordida é lembrete de que sobreviver nunca foi fácil, nunca foi garantido e raramente foi misericordioso. Mas também é prova da engenhosidade humana, da incrível capacidade de se adaptar e resistir, mesmo quando o mundo inteiro parece conspirar contra a sua existência. A noite desce como uma cortina pesada, sufocando a floresta em escuridão. Seus músculos doem após um dia inteiro de coleta. Movimentos cautelosos e desesperados para arrancar raízes, colher bagas e capturar insetos sem cair nas armadilhas escondidas do ambiente. A fome já não é apenas uma sensação, tornou-se uma presença quase física, roendo seu interior com persistência tão intensa que o pensamento se fragmenta, a racionalidade escapa. Cada som, o farfalhar das folhas, um grito distante, o estalo de um galho, explode nos ouvidos como aviso, ameaça ou oportunidade. Quando a fome chega a esse extremo, a sobrevivência deixa de ser conforto ou escolha. Transforma-se em um cálculo cru, implacável
a mente começa a se curvar sob a pressão. Humanos pré-históricos, em momentos de privação absoluta, encaravam decisões que hoje parecem inconcebíveis. Ossos encontrados em sítios antigos trazem marcas de canibalismo, não por crueldade, mas como último recurso para continuar vivo. Você se imagina diante dos restos de outro humano, frio, abandonado, talvez vítima de um predador. O pensamento revira seu estômago, ao mesmo tempo repulsivo e tentador. O corpo argumenta contra a moralidade, arrancando cada camada de condicionamento social. Neste cenário bruto, a linha entre alimento e tabu se dissolve. O instinto de sobreviver atropela medo, hesitação e até nojo. Mas a fome extrema não se limita à carne. A água, alívio simples em tempos comuns, agora carrega o risco de parasitas invisíveis, febres, diarreia e colapso. Raízes e frutos, antes sustento, nunca são garantia. Algumas apenas prolongam a força por mais um dia. Outras torcem o corpo em agonia. Certas podem matar em silêncio. E os cogumelos, belos, chamativos, podem abrir portas para alucinações, distorcendo realidade e entregando vítima ou predador a erros fatais. Nestes momentos, sobreviver exige intuição, observação e pura sorte. Cada escolha carregando consequências de vida ou morte. Você se agacha junto a um pequeno riacho, enchendo as mãos com a água escura. O gosto metálico na língua é, ao mesmo tempo, bem-vindo e ameaçador. Cada gole é confissão de risco, um pacto com adversários invisíveis. A fome move seu corpo, mas a consciência do perigo guia sua mente, aguçando sentidos em intensidade inesperada. O menor movimento sobre a superfície da água, o reflexo de um olhar predador, até o pulsar das próprias veias orienta cada gesto. Agora você entende por que os ancestrais sobreviveram. Eles lapidaram esses instintos por gerações, transformando observação em estratégia, medo em eficiência. O ato de comer outro ser humano soa aterrador para nós, mas, na pré-história, podia ser mecanismo de vida. Medula crua fornecia energia rica em gordura. Sangue entregava sal e hidratação. Até carne parcialmente decomposta podia sustentar os desesperados, se consumida rápido ou preparada com cuidado rudimentar. O cálculo é sombrio. Um dia a mais de vida em troca da coragem, ou necessidade de atravessar linhas que a civilização jamais perdoaria. O estômago grita mais alto que a consciência, cada dor lembrando que, quando a sobrevivência está por um fio, instinto supera a ideologia. Seu corpo se torna mestre em adaptação. A dor embota, o medo se afia. A fome molda a percepção, forçando o foco apenas no essencial. Mover, comer, beber, resistir. Cada planta é examinada com rigor, quase forense. Cada inseto, cada migalha é pesado na balança de risco e recompensa. Os humanos antigos aprenderam isso devagar, muitas vezes pagando com a vida. A morte era professora constante, e o conhecimento, um escudo precioso contra a selva. Agora você sente que faz parte dessa mesma corrente. Cada decisão sua ecoa as de incontáveis ancestrais enfrentando a mesma equação cruel. Mas a fome não apenas aguça, ela remodela convenções sociais, moralidade.
até o medo natural começam a se dissolver. A mente se fixa apenas na aquisição, como obter alimento, como poupar energia, como adiar a morte por mais um dia. Cada escolha é vital. A floresta deixa de ser cenário neutro. Torna-se adversária consciente. Cada sombra, cada ruído, uma possível sentença. Até dormir é risco. Até acordar, aposta. A fome redefine identidade, reduzindo você ao núcleo primitivo que compartilha com todo sobrevivente. A necessidade de continuar, a qualquer custo. Na segunda noite, você já é sombra de si mesmo, mas paradoxalmente mais afiado, mais desperto, mais sintonizado aos detalhes da sobrevivência. Reconhece padrões, sabe quais plantas evitar, quais insetos ingerir, onde a água é menos traiçoeira. A fome, antes puro tormento, agora é instrutora de sabedoria brutal. Você entende como os ancestrais suportaram o impensável. Aprenderam a ler o perigo como quem lê o vento, o sol, o rastro de um animal. Sobreviver nunca foi garantido, mas o domínio do ambiente, somado à coragem de atravessar limites morais e físicos, manteve-os vivos por mais um dia. Quando a aurora surge, raios dourados e verdes atravessam a floresta, revelando a verdade crua. Sobreviver é negociar sem cessar entre risco e recompensa, vida e morte. Os primeiros humanos não apenas caçavam ou colhiam. Eles calculavam, observavam, agiam com precisão nascida da necessidade. A fome extrema, que força você a considerar o impensável, foi a mesma chama que afiou os instintos de nossos ancestrais, moldou corpo e mente, e permitiu à humanidade resistir onde espécies menos adaptáveis sucumbiram. A fome já não é sensação, é cadinho, testando cada instinto, cada escolha, cada fibra do corpo. Você se ergue trêmulo, mas vivo, cada músculo tenso com a consciência de que o próximo dia exigirá a mesma vigilância, a mesma coragem, o mesmo pragmatismo brutal. Sobreviver, você entende, é mestre implacável. Arranca ilusões, molda instinto e obriga escolhas impossíveis que revelam o que significa, de fato, resistir. No cadinho extremo da fome, a moralidade se dobra. A estratégia governa, e a vontade inquebrantável de viver se afirma como a marca definitiva da espécie humana. O sol nasce sobre a paisagem pré-histórica, lançando longas sombras sobre vales, rios e florestas que testemunharam o ritmo inquebrável da vida e da morte por milênios. Depois de noites de medo, fome e escolhas desesperadas, você faz uma pausa para refletir sobre as lições gravadas nos ossos daqueles que vieram antes. Cada pontada de fome, cada encontro próximo com predadores, cada risco assumido com fontes de alimento incertas, traz consigo uma história. Uma história de tentativa, erro e sobrevivência que moldou, em última instância, a humanidade. Compreender essas lições é mais do que um exercício intelectual. É uma ponte que conecta os humanos modernos aos instintos primitivos que um dia definiram a existência. À primeira luz, o ambiente fala uma linguagem refinada ao longo de incontáveis gerações. O padrão das pegadas de animais, os sinais sutis de plantas comestíveis, a localização das fontes de água, nada disso é aleatório.
mas parte de um sistema aprendido por meio da observação, da memória e do conhecimento compartilhado. Os humanos pré-históricos liam esses sinais de forma instintiva, com sentidos aguçados pela necessidade. Hoje, podemos atravessar florestas ou campos sem notar nada, distraídos pela tecnologia e pela conveniência. Ainda assim, os instintos centrais permanecem dentro de nós. A habilidade de avaliar riscos, priorizar a sobrevivência e tomar decisões rápidas de vida ou morte não desapareceu. Apenas permanece adormecida, um testemunho do poder duradouro dos instintos de sobrevivência, moldados ao longo de dezenas, de milhares de anos. Cada refeição para os humanos antigos era uma decisão calculada. Raízes e frutos comestíveis precisavam ser identificados corretamente, insetos colhidos com cuidado, a carne preservada ou consumida rapidamente, e a água escolhida com cautela para evitar ameaças invisíveis. Um erro poderia ser fatal, transformando o conhecimento na moeda mais preciosa da sobrevivência. Essa dependência da observação aguçada e da experiência ilustra um princípio fundamental. A sobrevivência não é aleatória, ela é aprendida. Você percebe que os humanos modernos ainda dependem desses mesmos princípios, embora em formas mais abstratas. Avaliação de riscos, pensamento estratégico e gerenciamento de recursos. A diferença está na consequência imediata. Uma escolha errada hoje raramente ameaça a vida da mesma forma visceral que no passado. Mas não é apenas a sobrevivência física que o passado ensina. A fome e a escassez moldaram comportamentos sociais, a cooperação e o próprio tecido das comunidades. Aqueles que compartilhavam o conhecimento sobre alimentos seguros, que ensinavam técnicas de caça e que distribuíam recursos de forma estratégica, aumentavam as chances de sobrevivência do grupo. Líderes surgiam não apenas pela força, mas pela sabedoria. Os que sabiam ler o ambiente e tomar decisões que protegiam vidas. Muitas vezes, subestimamos o poder desses instintos sociais, mas eles estão profundamente enraizados. Empatia, cooperação e a transmissão de conhecimento não são apenas artefatos culturais. São estratégias evolutivas, lapidadas na forja da necessidade, que permitiram aos humanos resistir e prosperar onde indivíduos solitários poderiam ter sucumbido. Você começa a perceber que a sobrevivência é tanto mental quanto física. A capacidade de suportar o desconforto, de suprimir o medo sem perder a atenção, de permanecer alerta mesmo exausto. Tudo isso são lições ensinadas pelas condições extremas. A fome, antes esmagadora, torna-se uma professora de resiliência. Cada risco calculado, cada observação cuidadosa, cada decisão diante da possibilidade da morte fortalece a mente de maneiras que a vida moderna raramente exige. O cérebro humano, evoluído sob pressão constante, é uma ferramenta forjada para sobreviver, se adaptar e inovar em circunstâncias imprevisíveis. Essas capacidades ainda estão em nós, escondidas sob camadas de conforto, conveniência e previsibilidade moderna. Olhando para a floresta, você reflete sobre as escolhas que fez, os instintos que seguiu e os perigos que evitou. Reconhece que cada decisão, desde identificar plantas comestíveis até escolher quando e para onde se mover,
Foi um diálogo direto com o ambiente e com seus impulsos primitivos. Os humanos pré-históricos sobreviveram não por causa da tecnologia ou das armas, mas por sua observação aguçada, sua adaptabilidade e sua capacidade de agir de forma decisiva sob pressão. Você sente uma conexão com eles, uma continuidade de experiência através dos milênios, como se cada batida do seu coração ecoasse as lições aprendidas por incontáveis ancestrais. Até mesmo o corpo conta uma história. Músculos moldados para correr, escalar e levantar. Sentidos afinados para mudanças sutis no ambiente. Um sistema digestivo capaz de processar alimentos incertos ou arriscados. Tudo isso são heranças de pressões evolutivas que exigiam tanto cautela quanto ousadia. Os humanos modernos carregam essas marcas, embora raramente sejam testados em seus limites. Reconhecê-las é um lembrete de que, embora a civilização tenha reduzido muitas ameaças imediatas, a base de nossa sobrevivência, atenção, adaptabilidade e instinto é atemporal. À medida que o dia avança, você entende que o passado não é uma época distante e irrelevante. Suas lições vivem dentro de você, moldando decisões, influenciando percepções e guiando a intuição. A luta dos humanos pré-históricos para encontrar alimento, enfrentar perigos e sustentar a vida em condições implacáveis se reflete, de maneira sutil, na existência moderna. O impulso de resistir aos desafios, de resolver problemas sob pressão e de proteger a si mesmo e aos que ama. A sobrevivência, ao que parece, é menos sobre força bruta e mais sobre a aplicação cuidadosa do instinto, do conhecimento aprendido e da coragem diante da incerteza. Por fim, você respira fundo, sente o ar frio entrar nos pulmões e compreende uma verdade profunda. Fome, medo e sobrevivência não são apenas relíquias da pré-história. Elas estão incrustadas na condição humana. O passado nos ensina que a vida é uma negociação constante com o risco, um equilíbrio entre instinto e conhecimento, e que a capacidade humana de se adaptar, resistir e inovar é o que nos permitiu persistir. Ao refletir sobre essas lições, você adquire mais do que uma visão histórica. Adquire uma nova perspectiva sobre sua própria resiliência, seus instintos e as habilidades de sobrevivência latentes que permanecem vivas em cada ser humano, moderno à espera de desafios para despertá-las. No fim, a história da sobrevivência pré-histórica também é a história do poder duradouro dos instintos humanos, o conhecimento das plantas comestíveis, a compreensão do risco, a capacidade de suportar o desconforto e a dependência da comunidade são fios entrelaçados no tecido da história humana. Eles nos lembram que, por baixo das camadas da conveniência moderna, o impulso primitivo de sobreviver, se adaptar e prosperar, continua moldando quem somos. Essas lições, aprendidas nas condições mais duras imagináveis, permanecem relevantes hoje, guiando nossas decisões, nossa resiliência e nossa valorização pelo frágil, porém extraordinário, dom da vida. À medida que o sol se põe sobre os vales e florestas que testemunharam incontáveis gerações, você quase consegue ouvir os ecos daqueles que vieram antes. Humanos que enfrentaram a fome, o medo e as exigências implacáveis da sobrevivência. Suas vidas eram cruas,
urgentes e frágeis, mas de suas lutas surgiram conhecimento, resiliência e instintos que moldaram o curso da humanidade. Cada decisão, cada risco, cada momento de desespero foi uma lição gravada na história humana, um lembrete do que realmente significa resistir. Mesmo hoje, embora nossas ameaças sejam diferentes, as lições permanecem. A capacidade de avaliar perigos, tomar decisões calculadas e confiar tanto no instinto quanto na sabedoria adquirida ainda vive dentro de nós. A vida moderna pode nos proteger das escolhas imediatas de vida ou morte, mas nossos corpos e mentes carregam o legado da sobrevivência em cada batida do coração, em cada reação instintiva, em cada lampejo de atenção. Compreender essa conexão com nossos ancestrais nos dá a perspectiva, humildade e talvez uma apreciação mais profunda pela fragilidade e pela força da vida. Então, da próxima vez que você sentir a mordida de um desafio, seja físico, mental ou emocional, lembre-se das pessoas que sobreviveram em mundos sem supermercados, sem medicina, sem redes de segurança. A engenhosidade e a determinação deles estão codificadas em você. Sobreviver não é apenas suportar, é aprender, adaptar-se e erguer-se para enfrentar o desconhecido. Se essa jornada pelos extremos da vida pré-histórica despertou sua curiosidade ou fez você enxergar a sobrevivência humana de uma nova forma, não esqueça de se inscrever para mais histórias que levam você às profundezas do passado, do misterioso e do extraordinário. Compartilhe suas ideias nos comentários. O que você teria feito se estivesse diante de uma fome como essa? E explore nossos outros vídeos para descobrir mais lições da história, da evolução e dos instintos primordiais que continuam a nos moldar até hoje.